Olá, minha amiga, meu amigo, hora da alegria desse encontro com vocês, para a gente conversar sobre os assuntos do dia. Hoje é 4 de junho, terça-feira, num 4 de junho, em 1824, chegava ao Rio de Janeiro, ao porto do Rio de Janeiro, da Europa, o navio Anne-Louise, da Alemanha, carregado com a primeira leva de imigrantes alemães. Eles vieram, em geral, da região do Hunsrück, uma região bem pobre da Alemanha daquela época. E vieram buscar terras aqui no Brasil. Foram em direção ao Rio Grande do Sul, mais exatamente, subiram o Rio dos Sinos, subiram um pouco, desembarcaram ali na região de São Leopoldo. Também foram para Santa Catarina, para o Espírito Santo, onde até hoje mantém tradições daquela época da Alemanha, que hoje não existem mais na Alemanha. E, sobretudo, mas trouxeram e mantêm a tradição do trabalho e muito. O meu lado materno, o alemão, Egers, veio um pouquinho depois. Foi o Georg Egers, segundo sargento, contratado pelo governo imperial brasileiro, como tantos outros mercenários alemães, para lutar nas campanhas platinas. Ele participou da Batalha do Passo do Rosário, ou de Ituzaingó, que nós brasileiros dizemos que foi um empate, mas o resultado dela é que levou o Uruguai a ser independente. Era uma província do Império Brasileiro. Ele ficou no Brasil porque o governo brasileiro ofereceu aos alemães mercenários que quisessem ficar lotes de terras lá no Vale dos Sinos. Grandes lotes. Um pouquinho de história. Bom, vamos lá. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Bom, primeiro assunto de hoje eu vou falar de outro alemão, Johannes Gutenberg, lá de Mogúncia. Ele fez uma revolução no mundo. Ele inventou a imprensa, a tipografia. Antes, o conhecimento estava restrito àqueles que faziam as iluminuras, os livros manuscritos nos conventos, nos mosteiros, e o poder vinha daqueles que eram os donos do conhecimento posto nos livros. Aí ele democratizou a escrita com a possibilidade de imprimir muito, e de fazer livros e de distribuir livros a mãos cheias. Muito esperto, o primeiro livro dele foi a Bíblia, para evitar que a igreja, que estava com essa cunha entrando no seu poder, não reclamasse, mas não adiantou. Os poderosos reclamaram. A novidade, o livro. O livro está disseminando o conhecimento, agora todos vão ficar iguais na divisão do poder. Está chegando a democracia por esse livro aí, 1450 por aí. 50 anos de cabal chegar por aqui. Assim como foi Gutenberg e foram os livros, a revolução de hoje é a rede social. O mundo digital, que dá uma voz para cada um, que é planetária. Alguém que ponha algo na rede social que pode ser visto na China ou no Polo Norte. Democratizou mais ainda, deu voz a todos, que são origem do poder. Por isso há tanta reação dos poderosos que não querem dividir o conhecimento, o poder, a capacidade de criticar e de opinar. Rede social. Tem rede social ruim? Tem livro ruim e livro bom. Autores maus e autores bons nos livros e nas redes sociais. A culpa não é dos livros, nem do instrumento rede social. Por que eu estou contando isso? Por causa do discurso da
nova presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, porque parece que fez uma censura prévia, um pré-julgamento sobre a ação das redes na próxima eleição. Mas usou frases que generalizam sobre a ferramenta e não sobre as pessoas. Aí teria que ser ad hominem mesmo, né? Aqui, abro aspas, a mentira digital é fabricada para destruir as liberdades, instrumento espúrio. Será que seria possível dizer isso do livro? Que também pode ser um Mein Kampf, ou um Das Kapital, ou um Olhai os Lírios do Campo, ou um Gabriela Cravo e Canela. Não. Vamos em frente. Supremo. Primeira turma do Supremo, e a ministra Carmen Lúcia foi a relatora, fez do senador Sérgio Moro réu por crime de calúnia. Foi unânime. Depois da relatora Carmen Lúcia, Dino, Zanin, Fux e Moraes. É o artigo 138 do Código Penal que dá 6 meses a 2 anos. Ninguém vai preso com essa pena. Mas é o juiz Sérgio Moro. Falou isso antes de ser senador. Estava numa festa em 2022 e mencionou que, falou em tom de ironia, vou comprar um habeas corpus do Gilmar. Né? E ele, como senador, pode perder o mandato e a denúncia feita pela subprocuradora, ainda antes do Gonê, no tempo do Aras, contra Moro, pediu a cassação do mandato. Ele pode perder mandato, sim, está lá no artigo 55 da Constituição, inciso 6º, condenado criminalmente com trânsito passado em julgado, né? Mas aí se fala que teria que ser mais de 4 anos de condenação, um crime mais denso. Enfim, ele está representando os eleitores do Paraná, está representando o estado do Paraná. Aí, por um crime de calúnia, tirar os eleitores. Mais um caso. Hoje, num vivo na Rádio Guaíba de Porto Alegre, conversando com o apresentador Rogério Mendelski, meu amigo de décadas, ele disse que coisa estranha, né, que o Toffoli descondenou o Marcelo Odebrecht, mas continua valendo a delação premiada dele. Pois não é que a Procuradoria-Geral da República também está pensando nisso e entrou agora num recurso contra essa decisão do Toffoli. O acordo, né, nem mesmo a defesa de Marcelo Odebrecht contestou o acordo, que Toffoli contesta, dizendo que foi sob pressão e tal, que aí falou e descondenou. Aí a Procuradoria-Geral da República diz que não pode, que não cabe ao Supremo fazer apurações, e sim ao Ministério Público ou à polícia. A defesa de Marcelo não demonstrou ilegalidade no acordo, né? Pelo jeito, uma atrapalhada. Vamos ver o que o Supremo decide. Se fosse mais um concurso para juiz, hein? Bom, votação da blusinha no Senado.
Passou pela Câmara, foi aprovado 20% de imposto de importação. O varejo e a indústria brasileiros não gostaram, porque o vestuário no Brasil paga 61,5% de impostos. E um da China vive só com 20%. Estava vindo isento. Mas aí chegou no Senado e o relator tirou isso, como se fosse um jabuti, que é da lei do mover, né? Que é uma lei de descarbonização da indústria automobilística brasileira, seja lá o que for isso aí nesses modismos de hoje, né? Então, tirou. Só que o Lira ficou sabendo lá na Câmara. Uai, tirou por quê? O relator é do Podemos de Alagoas, senador Rodrigo Cunha. Aí o Lira, ligou para quem mandou, que está lá no Vaticano pedindo para o Papa taxar super bilionários. Ligou para o ministro Haddad lá no Vaticano. Que história é essa? O acordo era taxar a blusinha. Aí lá no Senado suspenderam a história. Está em suspenso. Vamos ver o que vão decidir. Não. Outra coisa é o porte de droga. A Câmara está... Talvez vote essa noite, eu não sei. Eu estou gravando agora, não vou... a gente vai conversar sobre isso amanhã. Mas passou no Senado, criminalizando o porte de droga, 53-9. Foi uma goleada. E a Câmara quer votar isso antes que o Supremo delibere, porque está lá para votar e está 5-3 a favor do pequeno traficante, do porte de droga, né? Liberando o porte, está 5-3. Vota mais um, já deu maioria. Então querem votar rapidamente. E só para lembrar, né, eu vi na rede, doutor Alessandro Barilli, é um nefrologista. Ele está alertando que a leptospirose leva à falência renal. Já morreram 8 lá no Rio Grande do Sul, tem mais de 3.000 casos registrados, né? A maioria não confirmados ainda, mas ele aconselhando a usar bota, luva, tal, quem está limpando lama, quem está salvando pessoas, quem está trabalhando como voluntário, né? E aí ele dá uma receita, que precisa de receita médica, de um comprimido de doxiciclina, 200 miligramas por semana como preventivo. Estou falando nisso porque, de qualquer maneira, se alguém quiser comprar, tem que procurar um médico, né? Mas foi um médico que receitou isso. Só para encerrar, vocês viram o Dr. Fauci, Anthony Fauci, lá no Congresso americano? Estão dando um aperto nele. Ele é que baixava a regra, né? Ele é o OMS. Ele era ministro da Saúde do Biden, ficou lá assessorando o Biden. Foi tudo chute. Vamos dizer que o distanciamento é 2 metros. Vamos mandar fechar tudo. Vamos mandar usar máscara. Meu Deus. Foi assim o vamos dizer que não tem tratamento, né? Terrível. Terrível. Cruel. Crudelíssimo. Quem assistiu como eu assisti aquela CPI do circo, meu Deus, o que fizeram? Meu Deus. Agora a gente está vendo tudo. Que não precisava fechar, não precisava de distanciamento, não precisava de máscara. Está lá o seu Fauci. Nada foi científico, como diziam. A ciência. No entanto, o que a medicina descobriu, junto com o paciente, que tinha tratamento sim, que deu certo, e que dá certo, isso foi, não pode. É muito barato. Tem que comprar respirador caro. Meu Deus. De Brasília, Alexandre Garcia.